Olá, gente. Sou Marcos Cruz, jornalista, e com alegria venho aqui participar com você, compartilhar com vocês esse programa de jornalismo independente. Bom, para começar, eu já quero pedir o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque semanalmente nós faremos vamos apresentar a você este programa jornalístico. Nosso objetivo é fazer com que isso aconteça diariamente, mas para isso vamos precisar do seu apoio. Você precisará nos ajudar a monetizar o nosso trabalho, tá? Como fazer isso? Bom, você está vendo aqui no seu cantinho aí da sua tela, você está vendo esse QR Code que você pode compartilhar, que você pode apontar a câmera do seu celular e, logicamente, nos apoiar nesse projeto. Contamos com a sua ajuda, tá bom? Hoje vamos falar sobre várias notícias, vamos ler várias notícias e comentar, fazer alguns comentários sobre elas também, que vão desde política até religião. E o nosso objetivo é fazer com que você tenha mais este veículo, né, que você seja informado literalmente. Bom, e vamos começar nosso programa de hoje pela a ideia exatamente daquilo que está acontecendo hoje, Black Friday, né? Vamos lá, Black Friday, muito bem. Existem várias informações relacionadas a essa questão que vale a pena a gente literalmente ficar antenado, porque nem sempre as coisas são como parecem, né? E é importante a gente ter atenção exatamente com isso. Muito bem. A Folha de São Paulo publicou a seguinte matéria que quero ler para vocês. Então, vamos dar uma lida nessa matéria nesta matéria da Folha de São Paulo. Veja lá, deixa eu colocar aqui para vocês, né? Isso, já está aí. Vamos lá. E o que diz a matéria da Folha de São Paulo? Ela diz exatamente o seguinte, vejam bem. Black Friday tem picanha, celular e geladeiras mais caras. Olha, preste atenção, né? Picanha, celular e geladeiras mais caras. Um absurdo, não é, que isso aconteça logicamente, em nosso país, mas os espertinhos aí, né, estão literalmente avançando nesse cenário, né, no cenário da Black Friday, na esperteza. Então veja o que diz a matéria. O levantamento da Folha acompanhou o preço de 14 produtos em 10 sextas-feiras. A Black Friday é mundialmente conhecida como uma das principais oportunidades para conseguir grandes descontos, mas a Folha monitorou o preço de 14 produtos às sextas-feiras. Entre os dias 27 de setembro e 29 de novembro, identificou aumento de preço em 4 itens. Olha só. Então ele diz o seguinte, percebam, a picanha, o aumento médio de 12,34%. Tem mais, o Samsung Galaxy A25 teve um acréscimo de 9,52%. A câmera Canon R100 subiu 11,22%. Tem mais, a fritadeira elétrica Air Fryer Gourmet Fio 4.4 ficou 6,66% mais cara. A melhor promoção encontrada pela reportagem foi a de um Echo com Alexa, com Alexa de quarta geração, que teve um desconto de até 17%. Então, gente, atenção, nem tudo, não é? Atenção, nem tudo literalmente é o que parece. É preciso tomar cuidado, porque tem gente espertinho por aí fazendo aquilo que não deve, né? O que deveria ser um desconto, na verdade, não está sendo desconto, não está acontecendo desconto nenhum. E, logicamente, quem está pagando por isso é a própria população, né? Que acha, entre outros pontos, né, que tem um determinado desconto, quando, na verdade, não tem absolutamente nada. Bom, vamos para a segunda matéria
nesta tarde, né? Vocês sabem que o governo fez o anúncio do pacote de corte de gastos e que, na verdade, esse pacote teve um efeito contrário para o governo, né? E é pensando nisso que vamos ler uma matéria agora, publicada pela revista Exame, né, que diz exatamente assim. Veja aí. Coloquei na tela para vocês, vamos dar uma olhada nisso que está publicado pela Exame. Olha aí, vejam só, a Exame diz: dólar segue acima de 6 e pode renovar maior patamar da história. Desconfiança do mercado com pacote fiscal pressiona câmbio pelo terceiro dia seguido. A coisa explodiu. Na verdade, o pacote do governo foi tudo para o espaço, né? E desencadeou uma desconfiança absoluta. O dólar comercial caminha para alcançar a nova máxima histórica nesta sexta-feira, 29. A moeda americana avança mais 2% e alcançou 6,11 ponto mais alto do dia. Por volta das 12 horas, a moeda arrefeceu. A alta após o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmar que a proposta de isenção de imposto de renda para os trabalhadores com renda mensal de até 5 mil deve ser discutida pelo parlamento lá por 2025. Então, na verdade, o pacote de gastos aí que o governo anunciou foi absolutamente caiu mal no mercado, soou muito mal, soou muito mais como uma proposta de campanha eleitoreira, como a gente já vem falando isso, e os vários veículos de imprensa também estão dizendo desta forma, de fato que o governo se deu muito mal. Tudo isso foi muito mal aos olhos do mercado, né? Muito bem, vamos para uma terceira matéria nesta sexta-feira, que circula nos principais veículos de imprensa, não é? Ainda sobre o dólar, né? Na verdade, olha essa, publicada pelo Brasil Journal, não é? Publicada pelo Brasil Journal, vamos ver, vou colocar aqui para vocês, literalmente foi uma lambança, tudo isso que o Haddad anunciou na última quinta-feira, né? Na última quarta-feira, perdão. Olha só essa daqui, publicada no Brasil Journal, que diz o seguinte: um mês inteiro para isso, como o governo contratou uma crise com pacote fiscal muito mais detalhada do que as demais, diz assim a matéria, publicada pelo jornalista, o comentarista Giuliano Gandalini. Diz o seguinte: a barra era relativamente baixa, mas o governo não entregou a altura. Na verdade, ele já começa descendo o mandril, né? Quer dizer, a barra é baixa, mas o governo não conseguiu elevar a condição, a altura da barra, que já é baixa. E dada a reação aguda dos mercados e suas implicações para a economia real, a pergunta é se o Congresso não vai tomar a liderança e impor um ajuste real e mais profundo do que o tiro de festim disparado ontem pela Fazenda. Depois de 5 semanas de inúmeras reuniões e vazamentos, em meio a um ambiente que só se deteriorava, o conjunto de medidas apresentadas para equilibrar o orçamento não trouxe a rigor nenhum corte significativo de despesas, diz a matéria. E segue. Não é? Apresentou uma flexibilização nos gastos que poderá dar um fôlego temporário ao arcabouço fiscal, e ainda assim a viabilidade do plano dependerá largamente de um Congresso pouco propenso a elevar tributos e mexer em benefício. Então, a frustração, perceba como ele descreve, a frustração com o pacotinho fiscal está estampada na reação dos mercados, com o dólar superando R$ 6
pela primeira vez na história, e os juros futuros subindo aos maiores patamares em 2 anos, precificando uma Selic acima de 14% no segundo semestre do próximo ano. Na B3, as ações de empresas ligadas ao conjunto interno lideraram as perdas, já que juros mais altos devem derrubar o consumo. Anima e Lopes mergulham mais de 10%. Então percebam que, na verdade, o que Lula fez, né, o que o governo fez nessa lambança toda, foi literalmente um estrago, na verdade, né? Ele provocou, foi um arrebento de tudo isso que ele fez, né? Ou que pelo menos tentou fazer. Bom, seguindo a linha, né, seguindo a linha das matérias, vamos para mais uma, né, que quero colocar aqui para vocês. Enquanto isso, você pode se inscrever no canal, se não é inscrito. Também me ajude, né, no seguinte, compartilhando, comentando este vídeo com mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, por gentileza. E se você quiser nos apoiar, nos ajude a monetizar o nosso trabalho, você tem aí o QR Code que está no canto da sua tela, você pode participar enviando, apontando a câmera do seu celular e, logicamente, enviando aí a sua contribuição para este trabalho, que é absolutamente independente, tá? Bom, saindo um pouco do campo político, né, vamos para a saúde. Olha só, a expectativa de vida. E o IBGE publicou hoje, né? Olha só. IBGE publicou hoje matéria super interessante que vamos colocar aqui na tela já para vocês, já está aí, né? O IBGE publicou exatamente a seguinte matéria, vejam só, não é? A estimativa de vida, ou expectativa de vida, chega aos 76,4 anos e supera patamar de pré-pandemia. A matéria publicada hoje pelo IBGE, agência IBGE Notícias. Olha só, expectativa de vida aumentou em 11,3 meses em 2023 em relação a 2022, atingindo 76,4 anos e superando o patamar de pré-pandemia, que era de 76,2 anos em 2019. Muito bem. Uma pessoa nascida no Brasil em 2023 tinha expectativa de viver em média até os 76 anos. Um acréscimo de 11,3 meses em relação ao ano anterior, superando o patamar de pré-campanha para a população masculina. O aumento foi de 12,4%, passando de 72 anos para 73,1 anos. Já para as mulheres, o ganho foi um pouco menor, passando de 78,8 anos para 79,7 anos, cerca de 10,5 meses. Essas informações estão disponíveis na Tábua da Mortalidade 2023, divulgada hoje, dia 29, sexta-feira, pelo IBGE, que trazem as expectativas de vida nas idades exatas até os 90 anos para o Brasil e são usadas como um dos parâmetros para se determinar fator previdenciário no cálculo das aposentadorias do regime geral de previdência. A elevação do número de mortes no Brasil e no mundo com a pandemia de coronavírus reduziu a esperança de vida ao nascer em 2020 e 2021, chegando ao patamar de 72,8. Nesse último ano, sendo 69,3 anos para os homens, 76,4 para as mulheres. A recuperação desse indicador a partir de 2022 reflete a redução do excesso de mortes causado pela pandemia para ambos os sexos. Observa Isabel Marie, gerente de estudos de análise da dinâmica demográfica do IBGE. E aqui tem toda uma lista da expectativa, a começar desde 1940, né? O que é interessante, olha só, a expectativa de vida ao nascer, né, 1940, né, o total era de 45,5 anos, homens 42,9, mulheres 48, aí foi subindo, 48 anos, olha só, até que chega aí a 76,4% em 2023. Muito bem, então quer dizer que a população está vivendo mais, né, isso é bom.
graças a Deus, não é? Agora, é lógico que isso acarreta outros problemas, por exemplo, quais? O próprio sistema de saúde, né? Com mais idosos, vamos falar assim, na rua, né? Vamos colocar desta forma, o que ocorre? A gente tem a dificuldade, né? Como todos sabem, existe aí as dificuldades com relação ao atendimento. Então, por exemplo, a gente já tem percebido, né? Ou nesse caso, vamos falar assim, temos até notado isso acontecer, que você vai a uma fila, eu particularmente que cuido de um idoso, né? Meu pai, a gente acaba numa fila esperando mais tempo do que propriamente as pessoas, nós que estamos numa fila de preferenciais, por exemplo, acabamos em alguns serviços esperando mais tempo do que aqueles que estão numa fila comum, porque o número de idosos está crescendo, mas a sociedade e os diferentes ambientes, vamos colocar assim, setores da sociedade, precisam se preparar para isso, porque se não se prepararem para isso, a coisa vai ficar cada vez mais difícil, não é? Bom, vamos lá então para a próxima matéria, e aí a gente sai desse campo de saúde e já encostadinho nele também seguimos para o campo do esporte. Muito bem. O grande jogador, né, francês Michel Platini. Muito bem. Michel Platini, para quem não conheceu, né, para quem conheceu sabe muito bem quem foi, né, um astro do futebol francês, né, revela, como diz aqui matéria, revela preocupações, né, revela preocupações com o jogador Mbappé. Olha aí, deixa eu colocar isso aí para vocês, vamos lá. Já está na tela para vocês. Então, vamos lá. Platini expressa preocupação sobre Mbappé e críticas no Real Madrid perdido. Muito bem. Após o início desafiador, ícone do futebol francês, vê Mbappé perdido em campo. Kylian Mbappé atravessa uma fase complicada no Real Madrid, marcada por uma derrota significativa para o Liverpool pela Champions League, onde o francês desperdiçou um pênalti decisivo. Em um evento em Nice, a lenda do futebol francês Michel Platini manifestou sua preocupação com o momento atual do atacante, destacando a necessidade de Mbappé se recuperar para se afirmar como um grande astro campeão. Mbappé fez um grande, né, aliás, 2 Copas do Mundo, pelo menos, né? Foi um gigante em campo no campeonato francês, né? Pelo Paris Saint-Germain, né? Foi um gigante também, se transferiu para o Real Madrid e lá ele está tendo dificuldade. Então a mudança de Mbappé do Paris Saint-Germain para o Real Madrid foi cercada de grandes expectativas, porém, contudo, o começo da temporada tem sido desafiador para o jogador e para o clube, com críticas apontando para a sua atuação. Portais internacionais como o Mundo Desportivo e Marca têm destacado uma crise no Real Madrid, tanto no aspecto individual quanto no coletivo. O fato é que Mbappé não está bem, né, no Real Madrid e, logicamente, isso está trazendo problemas, né, para ele e para toda todo o seu entorno, né, e também para o próprio Real Madrid. Bom, vamos para mais uma próxima matéria, também do segmento esportivo, não é? E agora nós percebemos aqui que essa é até uma novidade para mim, que eu não tinha conhecimento disso, tomei conhecimento recente, mas que o Valdívia, quem não se lembra do Valdívia? Não é? Valdívia, aquele jogador que fez belas partidas, jogadas e etc. aqui pelo Palmeiras, né? Jogou no Palmeiras, foi um ídolo no Palmeiras. Valdívia volta, né? Vai voltar para a cadeia, para a prisão. Meu Deus, vamos ler. Publicada pela Isto É.
Justiça do Chile determina que Valdívia volte para a prisão. A Justiça do Chile determinou na noite desta quinta-feira que o ex-jogador Jorge Valdívia, ídolo do Palmeiras, volte à prisão. O ex-meio-campista é acusado de estupro por 2 mulheres, de acordo com o Ministério Público chileno. O ex-atleta de 41 anos nega as 2 acusações. Valdívia vinha cumprindo prisão domiciliar noturna desde o dia 4 de novembro. A justiça havia proibido o chileno de se aproximar da primeira mulher que o denunciou. A decisão desta quinta-feira determina que ele se apresente ao presídio. O porta-voz do Ministério Público chileno, Pamela Valdez, afirmou que o Ministério Público decidiu por revogar a prisão domiciliar porque, entre aspas, a liberdade do acusado revela-se perigosa para a segurança da sociedade, fecha aspas. O ex-jogador da seleção chilena havia sido detido pela primeira vez em 22 de outubro após denúncia de um suposto crime sexual. No dia seguinte, uma nova denúncia de outra mulher reforçou as acusações contra o ex-atleta. Ele ficou preso até o dia 4, quando recebeu o benefício da prisão domiciliar. Ídolo de clubes, muito bem, ídolo de clubes como Palmeiras, Colo-Colo, o Mago, como era chamado, se aposentou dos gramados em junho de 2022 e vinha trabalhando como comentarista esportivo de uma emissora chilena. Ele foi suspenso das atividades profissionais até o término das investigações. Mas o que acontece com essa turma que tem de tudo, conquistou, por exemplo, praticamente tudo no futebol e de repente se metem no fim das suas carreiras praticamente, se metem nessas confusões sexuais, nesses crimes violentos, nessas violências que os levam, o desfecho é a prisão. Vários jogadores são punidos por isso. Temos jogadores brasileiros, que nos últimos anos sofreram com isso, prisões. Mas por quê? Sendo que essas pessoas alcançaram tudo. É estranho, Muito bem. E aí vão ter que pagar pelos seus atos, Muito bem. Saindo do campo religioso, saindo do campo dos esportes e indo para o campo político, para o campo religioso, agora, vejam essa publicada agora também, hoje, pelo sexta-feira, 29 de novembro, pelo jornal Folha Gospel. Olha só, aqui está, na matéria publicada pela Folha Gospel, exatamente esta aqui. Pastor teria trocado agressões físicas com presbítero durante o culto. Isso aconteceu numa igreja, num templo de uma igreja Assembleia de Deus. A crise na congregação tem ganhado repercussão, especialmente após vídeos da confusão começarem a circular nas redes sociais. Diz aqui o lead da matéria, que nós vamos dar uma lida agora. Exatamente assim, vejam bem. Vamos lá. A Assembleia de Deus no município de Pilar, na parte baixa da cidade, enfrenta momentos de tensão e conflito. É lá no Alagoas, Pilar no Alagoas, como está ali, ó. Enfrenta momentos de tensão devido ao conflito envolvendo o pastor Alessandro Amaro. De acordo com relatos, a conduta do líder religioso, marcado por atritos e discussões com frequentadores, tem gerado desconforto entre os membros da congregação. O episódio mais recente ocorreu na noite de quarta-feira, 27, durante o culto, quando o pastor teria trocado agressões físicas com um presbítero. Testemunhas afirmam que a situação exigiu intervenção de outros
presentes para evitar um confronto ainda maior. Esse incidente reforçou a insatisfação de parte dos fiéis que já estão solicitando à mesa diretora da Assembleia de Deus, junto à mesa, a transferência do referido pastor. A crise na congregação tem ganhado repercussão, especialmente após vídeos da confusão começarem a circular nas redes sociais. As imagens registradas mostram momentos de tumulto e ilustram o clima de instabilidade de que tomou conta da igreja. O desentendimento frequentes e a postura do pastor Alessandro vem sendo apontada como os principais fatores para os pedidos de mudança no comando da congregação. O certo é assim, o pastor tem que ter ciência, de que se a coisa não está boa para o lado dele, pega o paletó e vai embora, vai para outro ministério. Agora, às vezes quer forçar a barra, vamos imaginar assim, a congregação demonstra insatisfação. Se a congregação demonstra insatisfação, cabe ao pastor, pegar o boné, ou pegar a Bíblia, vamos falar assim, pendurar e se desligar dali, vai para outro canto, se coloca. Existem outras possibilidades de trabalho, eu posso falar isso com conhecimento de causa porque eu sou pastor, e sei que a coisa funciona assim. Então, o indivíduo precisa ter essa postura, Não está bem ali, vai para outro lugar. Agora chega ao caso extremo, como os vídeos estão mostrando aí, inclusive com questões de agressão, pessoas passando mal na igreja e aquele sufoco todo. Isso é uma vergonha e um escândalo principalmente para a comunidade evangélica brasileira. Ainda no campo religioso tem novidade, nas telonas, nós temos também percebido o quanto que a indústria cinematográfica, a indústria cultural nesse caso, destinada ao segmento cristão, está crescendo. Então veja essa matéria publicada pelo guiame.com, que diz exatamente o seguinte, olha só. Filme cristão sobre pais e filhos será lançado no YouTube em dezembro. Inspirado em histórias reais, de volta à realidade, fecha aspas, entre aspas, o título, discute relações familiares e mistura drama com ficção científica. Um casal emocionalmente destruído, com dificuldades para superar a morte da única filha, num acidente automobilístico, recupera a esperança ao descobrir uma maneira de voltar no tempo e conquistar a chance de corrigir os erros cometidos no passado, no relacionamento conflituoso entre pais e filho. Esse é o enredo do De Volta à Realidade, com roteiro e direção assinados por Oliver Rodrigues, pastor batista e diretor da companhia A Sala de Produções. Nos últimos anos, criamos algumas peças de teatro trazendo uma mensagem voltada à família e sentimos um impulso de Deus para avançar de forma arrojada para a produção de um filme, mantendo o mesmo objetivo de trazer uma mensagem que traga luz e reflexão, entre aspas, fecha aspas aqui, explica Oliver. Com a maioria de suas cenas gravadas em Atibaia, interior de São Paulo, incluindo alguns cenários da capital paulista, De Volta à Realidade mobilizou 80 pessoas na produção, todos amadores, Muito bem, os profissionais têm algum conhecimento e experiência específica em audiovisual, porém, cada um tem outro trabalho secular, informa o pastor. Bom, então tá aqui a arte, De Volta à Realidade, vai estrear no YouTube agora, na data que está colocada aqui no mês de dezembro, Muito bem, tem mais informações e tem até o trailer, deixa eu rodar aqui o trailer para vocês, vamos ver se a gente consegue rodar o trailer, que eu acho que vai ser legal, vamos ver. Será que dá pra você parar de falar? Não manda parar de falar. Eu não vou parar de falar! Que adianta te perdoar? Não vai trazer ela de volta. Mas eu não tive culpa. Teve sim. Se você tivesse sido um pai mais presente e amoroso, tudo seria diferente. Eu dei a mesma criação que eu recebi do meu pai pra ela.
Ted, existe uma chance de mudar tudo isso. Eu sei que o que eu vou falar vai parecer loucura, mas é muito real. É possível voltar no tempo. Você tá querendo me dizer então que eu consigo chegar 10 minutos antes do acidente da minha filha? Exato. Lembre-se que todas as ações que você fizer durante esses 10 minutos podem influenciar na sua linha do tempo e no seu futuro. Por favor, filha, atende esse telefone, filha, por favor. Atende, vamos, Lia, atende, por favor, atende o telefone, Lia! Mas você já percebeu o duro que eu dou aqui trabalhando nessa empresa para proporcionar o melhor para elas? Dinheiro não é tudo. Você precisa passar um tempo de qualidade com elas. Ed, você não percebe que as suas atitudes influenciam muito ela? Ela tá cada dia mais parecida com você. Sim. Por isso que eu sempre falei pra você, Deus vem em primeiro lugar. Em segundo, vem a nossa família. E o trabalho nunca pode estar na frente da nossa família. Então tá aí. Muito bem. O filme será publicado, né, logicamente, né, como vocês puderam ver, em 5/12. E toda a comunidade cristã terá a oportunidade de ver qual é a mensagem deste filme, né? Inclusive refletir sobre isso. E para fechar a nossa edição de hoje, né, logicamente, vamos a esta publicação, né, da CPAD News, não é? Muito bem, CPAD News publicou também uma matéria interessante que vamos colocar aqui para vocês. Diz exatamente o seguinte, e aí vem lá do campo de missões, né, internacionais, vamos falar assim, Angola, precisamente, que é o que eu estava lendo aqui. Olha só que bacana, deixa eu colocar na tela aqui para vocês, CPAD, como diz aqui a matéria, a publicação, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, em Angola, recebe evento de escola dominical da ADP Viana, ou seja, da Assembleia de Deus Viana. A Diretoria Municipal de Viana reúne líderes para abordar a importância da educação cristã. Então, olha aqui na livraria, em parceria com a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, a Diretoria Municipal de Escolas Bíblicas Dominical do município de Viana, em Angola, realizou no último dia 23 de novembro um encontro para abordar a importância da Escola Bíblica Dominical, a EBD, para o crescimento da igreja e o acompanhamento do currículo, a transição de alunos da EBD e os aspectos relacionados com a história da CPAD Angola, entre outros assuntos. Então, a ação liderada pelo evangelista Florentino Joaquim, diretor municipal da EBD em Viana, aconteceu na livraria da CPAD em Angola e reuniu membros da diretoria municipal, as diretorias distritais de Zanglo, Estalagem, Vila Flor, Bahia, Kikuchi e Vila Sede. Além desses órgãos, também participaram representantes dos ministérios Ebenezer, Jeová Sabaote, MIP, Shekinah, Emanuel, Missão Amém e professores convidados dos centros de Laodiceia, Jerusa e outros. Muito bem. Então tá aí, mais uma ação também ligada ao segmento religioso evangélico, buscando, logicamente, a integração, né, e o crescimento espiritual da população. Bom, com isso chegamos ao final de mais uma edição desse jornal. Se você gostou, curta, se inscreva no canal,
Ative o sininho para você ter informações e ser notificado de tudo que a gente publicar. Vamos colocar matérias, entrevistas, enfim. Será um trabalho intenso, né? E com muitos conteúdos serão disponibilizados para você. Se você gostou, também peço, olha, está aí o QR Code, me ajude a monetizar, logicamente, o nosso trabalho, né? Nos ajude a monetizar, enviando a sua contribuição para o nosso trabalho, já que este é independente. Ok? Eu sou Marcos Cruz, jornalista, pastor na Igreja Assembleia de Deus Ministério de Interlagos, em São Paulo, e com alegria me despeço de você até a próxima semana. Um abraço, tchau!